Seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. E hoje o nosso assunto, ele é esclarecedor. Ele é para agora, mas ele também é pensando no seu futuro. Como se preparar para a aposentadoria? Como ter o seu direito da aposentadoria da melhor forma possível? Para a gente falar sobre isso, hoje aqui nos estúdios está com a gente a doutora Mônica Monterani. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Mônica, que é especialista em direito previdenciário. É um prazer receber você aqui nos estúdios do Sem Roteiro, Mônica. O prazer é meu. Eu estou muito feliz pelo convite e poder compartilhar um pouco do que a gente sabe o dia a dia da advocacia e do direito previdenciário. Mônica, hoje a ideia dessa entrevista, quando a gente conversou, é tirar o juridiquês, né? Vamos dizer Sim. assim. E é, de fato, esclarecer dúvidas, porque parece algo simples, mas ao mesmo tempo cheio de regrinhas, cheia de coisinhas que você precisa ter, é o CNIS, é isso, é aquilo, é testemunha, dependendo da situação. Então, eu começo perguntando para você sobre a questão do esperar, né? Por que esperar a idade para pensar na aposentadoria pode ser aí um grande erro para quem quer se aposentar da melhor forma? Na verdade, é um mito isso, ó, esperar para se aposentar. Na verdade, você pode planejar a sua aposentadoria. E é sempre bom começar antes, para você não perder tempo no futuro. E existe aquela questão da idade certa para isso? A gente sabe que tem as regras, né? Da idade certa e tudo mais. Mas existe um momento certo para a gente começar esse planejamento? Qual que é a hora que você fala assim, opa, acabei de fazer 30 anos, 45, agora eu vou ir num advogado, vou pensar nisso? Como que é essa parte? Na verdade, não existe um momento certo. O momento é agora. Com 30 anos, normalmente, a gente começa a se planejar, a guardar documentações. Com 40 anos, organizar documentações. E com 50 anos, começar o planejamento previdenciário. Nessa questão dos documentos, a gente pode pontuar, doutora, se existe, por exemplo, documentos principais que todo trabalhador, independente daí da onde esteja trabalhando, o cargo que ocupa, ele não pode perder por nada. Sim, existe algum documento nesse contexto? Existem vários documentos. A carteira de trabalho é um documento. Os olerites são documentos. Contratos de trabalho, termo de rescisão de vínculo empregatício é um documento importante. E também extratos bancários serve como comprovação do tempo de contribuição. E na hora de comprovar, tem algum assim que se não tiver vai te gerar um grande problemão aí? Tipo, era esse documento aqui que falta e agora por causa desse documento você vai ter que ficar mais 1 ano, mais 2 anos. Como que é esse processo? Na verdade, muitas pessoas não dão atenção, mas o olerite é um documento extremamente importante para comprovar a remuneração, inclusive o vínculo empregatício. E os passos práticos, né? Aqui a gente está falando do momento de guardar, de pensar, que antecede, vamos dizer assim, o pedido mesmo. Mas se tratando de passos práticos, né? O que o trabalhador deve fazer? O ideal, obviamente, seria procurar um especialista da área para entender da área que ele trabalha, como que funciona. Como é que é esse primeiro contato aí com o cliente nesse contexto? O primeiro passo é organizar os documentos. É você ter em mãos os documentos como carteiras de trabalho, olerites, documentos como contrato, vínculos empregatícios, e você organizar esses documentos. E depois de organizar esses documentos, você acessar o INSS, que é o portal, e verificar o seu CNIS, se as suas contribuições, se os seus vínculos empregatícios estão registrados na plataforma do governo. Doutor, existe uma situação que eu acredito que para quem é leigo seria uma das mais complicadas, que está relacionada à questão de qual a melhor aposentadoria, né? Hoje existe a por idade, contribuição, a híbrida, a especial, que é mais conhecida quando a gente fala do campo, né? Da gestação, por exemplo. Mas como identificar qual é a melhor forma, vamos dizer assim, ou o método, enfim, da gente conseguir essa aposentadoria? Na verdade, cada aposentadoria é única.
Então, cada caso é específico e deve ser analisado de forma individual. Então, de acordo com o tempo de contribuição, de acordo com o seu objetivo e através do planejamento previdenciário, nós vamos encontrar a aposentadoria mais vantajosa. Já ocorreu dentro do escritório, por exemplo, de chegar clientes porque se aposentaram errado? E o que seria se aposentar errado, por exemplo? Infelizmente, é comum nos escritórios nós realizarmos a revisão de aposentadoria justamente porque pessoas se aposentam errado. Isso porque, na hora de se aposentar, não apresentou todos os documentos que comprovam o vínculo empregatício, que comprovam a remuneração e, por esse motivo, aposenta errado, com valor inferior. 30, 40, 50 anos. Você falou dessa questão do planejamento. Para cada idade, existe uma forma diferente aí de se planejar nesse sentido? Na verdade, eu digo que com 30 anos você tem que começar a guardar documentos. Com 40 anos, começar a revisar esses documentos junto ao sistema do INSS, para verificar se todos os seus vínculos de trabalho estão registrados de forma correta. E aos 50 anos, começar a planejar qual é a melhor aposentadoria. E na questão, por exemplo, de não perder dinheiro, né? A gente sabe que a expressão, né? Se aposentar errado, ela vem muito da forma do quanto você ganha, que poderia ter ganhado a mais, por exemplo. Para quem já está prestes a se aposentar, qual seria o cuidado imediato nesse contexto para que a pessoa não perca, então, dinheiro? Vamos dizer assim, não deixe dinheiro na mesa. Organizar os documentos. Com antecipação, organize os documentos, verifique todos os vínculos empregatícios que você tem. Se você não localizar todos os documentos, ainda é tempo para correr atrás desses documentos com empresas que trabalhou, fechar lacunas no INSS, períodos que estão em aberto, vínculos que não foram fechados. E aí, para você realizar esse pedido com mais tranquilidade e da forma correta. Aí você não vai perder dinheiro. Se tratando, hoje a gente tem muita gente que se aposenta pelo campo, né? Que trabalha nesse contexto e muitos a gente sabe que não trabalha com a carteira assinada. Nesse caso, como você sugere a pessoa conseguir fazer essa comprovação do tempo de trabalho, se ela nunca teve a carteira assinada e você pontuando, né, doutora, o quanto a carteira é importante num contexto aí de documentação? Sim, no campo existe a aposentadoria do segurado especial, que são aposentadorias para quem trabalha na roça. E é muito comum as pessoas que trabalham na roça não ter a carteira assinada. Mas como é que prova esse período? Através de nota fiscal emitida no nome do trabalhador rural, contratos de parcerias que muitas vezes o trabalhador faz com um proprietário de imóvel, extratos de prontuário médico, de posto de saúde, onde essa pessoa consultou ou o familiar dele consultou. Certidão de casamento com a profissão de lavrador é um documento, é uma prova. E tem outros documentos que a lei exemplifica como documentos que comprovam esse vínculo para se enquadrar como trabalhador e aposentar de forma do campo. Isso é uma regra também para as mulheres ou elas conseguem provar de outras formas, principalmente se tratando daquelas, por exemplo, que por motivos de cuidar dos filhos, de repente, ou por gestações, tiveram aí que parar o seu exercício no campo? Na verdade, a regra para a mulher é diferente. A mulher ela se aposenta um pouco antes, né? O homem do campo 60 anos homem e 55 mulher. Da cidade 62 anos mulher e 65 homem. A diferença é que a mulher ela pode contribuir de forma facultativa quando ela não está trabalhando. E aí é que existe, então, essa diferença nesse contexto. Na hora de pedir, qual o documento que ela leva nesse sentido? Na hora de ela pedir aposentadoria à mulher, com 62 anos, ela vai levar a carteira de trabalho, os documentos que comprovam os vínculos empregatícios e as contribuições que ela fez de forma facultativa.
E, doutora, a gente vê muitos casos hoje de pedidos do famoso BPC Loas, né? Que são aí, e muitas famílias, elas não, com deficiência, elas não sabem, inclusive, que tem esse direito na prática. O que mais impede essas famílias, além, né, obviamente, de não entender ou não estar ciente desse direito, elas perderem ou não conseguirem esse benefício do BPC? O benefício assistencial, que é o famoso BPC Loas, ele existe duas requisitos principais para você conseguir. O cadastro único atualizado, que é na base do governo, que muitas vezes é preenchido de forma errada. E a renda familiar, que isso impacta no processo de avaliação. Então, muitas vezes, na hora de ir no CRAS, fazer essa atualização do cadastro, passa informações erradas e, consequentemente, terá o benefício indeferido. Então, ela a partir disso, e são vários benefícios, né? Hoje a gente vê aí BPC para até para ansiedade, TDAH, existem outras doenças, vamos dizer assim, que podem ser utilizadas o BPC? Na verdade, o benefício assistencial, o BPC Loas, ele é para pessoas idosas e para as pessoas com deficiência, pessoas que são doentes e que se equipara a deficiente. Tá? Então, as pessoas que possuem algum problema de saúde que impede de trabalhar, ela pode conseguir, sim, o benefício assistencial, desde que ela enquadre nos requisitos, que é ser baixa renda, ter o cadastro único atualizado. Hoje a gente vê muitas dessas questões na internet, né? Muitos advogados aí mostrando, por exemplo, você tem depressão, você tem direito a isso, você tem ansiedade, você tem direito a isso. Existe algum cuidado, além dessa questão da renda, que a pessoa tem que cuidar para não cair numa pegadinha aí de algum desses influencers do direito dentro das redes sociais? Na verdade, você tem que estar atento a tudo hoje, né? Hoje existe muito fake news, muita informação que não é verdade. Então, você deve sempre procurar um profissional especializado para te orientar da melhor forma possível de como conseguir o melhor benefício, seja ele de aposentadoria, seja ele um benefício assistencial. E também pontuar, eu acredito que é importante a gente falar sobre isso, além desse direito individual, vamos dizer assim, doutora, o planejamento previdenciário ele pode ser, sim, uma ferramenta até de justiça, vamos dizer assim, justiça social no nosso Brasil, principalmente para aquela pessoa, por exemplo, do campo, que tanto trabalhou, que tanto lutou aí, né, pelo seu futuro, dos seus, através da Previdência, ela consegue aí uma, abre aspas, justiça, né, dentro do nosso país. Sim, eu entendo que a aposentadoria justa, ela valoriza, ela traz dignidade não só para a pessoa que recebe, mas para a família, e ela aquece a economia local. Dentre tantos anos já como advogada, como especialista, até como autoridade dentro aí da cidade de Várzea Grande, onde a senhora reside, o que você pode falar de casos pra gente que mudou, que assim, caramba, a doutora Mônica humana mudou ali a vida da Mariazinha, do Joãozinho? Tem algum cliente que marcou você nesse sentido de previdenciário? Nossa, ao longo desses 13 anos de advocacia, existem vários casos que impactam a vida da gente, né? Então, assim, eu lembro da dona Rita, uma senhora que nós conseguimos o benefício assistencial para ela, e ela nunca na vida dela tinha recebido um valor maior que um salário mínimo. Então, quando ela pegou esse salário mínimo que ela recebeu, que nós fomos ao banco, né, acompanhei ela, foi a maior felicidade do mundo. Ela se emocionou muito e disse que, a partir daquele momento, aquele valor mudou a vida dela. Então, é resultado de um trabalho que a gente faz com muita seriedade. Isso é bom, né? Dá aquela sensação de tô cumprindo meu dever também, Sim. né? Além de tudo. E uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS, né? Ela tem essa possibilidade dela nunca ter contribuído e ainda assim conseguir de alguma forma o benefício? Como que funciona isso? A pessoa que nunca trabalhou, não tem carteira assinada, nada, nem vamos colocar em uma hipótese nem dela ter trabalhado no campo, por exemplo. Sim. Na verdade, quem não contribui não aposenta. Quem não aposenta tem direito ao benefício assistencial,
que aí enquadrando nos requisitos, que é baixa renda, cadastro único atualizado, e as condições sociais, permite ter acesso a esse benefício. Ou seja, essa pessoa consegue, mas não pela aposentadoria. É Não. uma outra solicitação que é feita. Sim, dentro do INSS, né, existe 2 tipos. Aposentadoria para quem trabalha e contribui. Benefício assistencial são para as pessoas que nunca contribuíram para o INSS, mas que chega um determinado momento da vida, quando é idoso, tem direito a esse benefício, desde que enquadre nos requisitos, né, do cadastro único atualizado e ser considerado baixa renda. Doutora, o tempo, a partir do momento que a gente realiza o pedido, existe um tempo base, por exemplo, para essa pessoa aguardar esse procedimento? Como que funciona essa parte? Na verdade, hoje, no INSS, a maioria dos benefícios, eles demoram em torno de 90 dias a análise. Erros no CNIS, né? Você falou muito do CNIS, e eu queria que a gente trabalhasse, mostrasse para quem está em casa os cuidados que a gente precisa ter com esse documento em especial, né? Quais os erros do CNIS que podem custar caro para quando a gente for fazer alguma solicitação? O grande vilão é as pessoas acreditarem que todos os seus vínculos empregatícios estão registrados de forma correta no INSS, quando, na verdade, você tem que guardar os seus documentos e conferir para ver se todos os seus períodos registrados, trabalhados, estão anotados corretamente. Então, por isso a importância de você guardar os documentos para que quando você for solicitar a sua aposentadoria, você tenha tudo registrado e não perca tempo e nem dinheiro. Auxílio doença e auxílio acidente. Também são 2 coisas que, para quem está em casa, às vezes é igual e, na Sim. verdade, não tem nada de igual. É completamente diferente. Quando eu peço qual momento e qual momento que eu peço o outro? Auxílio doença hoje, ele é conhecido como benefício por incapacidade temporária. São para as pessoas que estão passando por um momento de que não consegue trabalhar, um momento temporário e precisa se afastar do trabalho para se recuperar. Então, esse benefício é o conhecido como auxílio doença, tá? É um benefício temporário. Já o benefício do auxílio acidente são para as pessoas que sofreram um acidente que deixou sequelas, mas que hoje consegue trabalhar mesmo com sequelas. E falando da questão do salário maternidade, se eu não me engano, foi sobre isso que recentemente teve uma nova reforma, não sei se é assim que chama. Isso. O que a gente pode tratar nesse conceito com relação ao salário maternidade, à gestação? Como que funciona para essa mulher dar entrada, os benefícios, direitos? Antigamente, existia uma carência de no mínimo 10 contribuições para que a gestante pudesse ter direito ao benefício. E hoje não existe mais carência. Hoje, a gestante, ela pagando uma única contribuição, ela tem direito, na hora do parto, a dar entrada no auxílio chamado salário maternidade. Essa contribuição, mas essa única contribuição, ela precisa ter algum momento específico, não? Antes do parto. Qualquer momento antes do parto? Um mês antes do parto, ela pode realizar essa contribuição. E aí, quando nascer o bebê, através com a certidão de nascimento, ela vai fazer o requerimento e dar entrada nesse benefício, que são 4 parcelas que ela vai receber. E essa entrada, ela, como que funciona, doutora? Ela vai até algum local, banco? Onde que ela precisa pegar um requerimento? Como que é isso? De preferência, sempre com a orientação de um advogado especialista, de uma pessoa com capacidade para poder orientar a emitir a guia correta para pagar esse recolhimento e aí realizar o requerimento através do sistema do INSS. Essa é a novidade, então, Sim. Dentro do direito previdenciário, né? É a última novidade. E a gente também vê muitos casos, muita realidade num contexto de profissionais que saíram do movimento privado e foram para o movimento público, né? E para isso,
para se aposentar, ela precisa de um documento, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, CTC, é isso? Isso Como é que mesmo. funciona isso? O que é de fato isso? Quais são as orientações para essa pessoa que tanto sai do privado, vai para o público ou o contrário? Tá. A CTC é uma certidão de tempo de trabalho, de tempo de serviço, que declara, que confirma que ela prestou o serviço para aquele determinado órgão. Então, se ela trabalhava de carteira assinada, ela passou num concurso público, começou a exercer um cargo público, ela pode solicitar esse documento no INSS e levar esse tempo de contribuição dela para o órgão onde ela tá inscrita agora. E isso vice-versa. Se ela trabalhou no serviço público e por algum motivo pediu exoneração e quer levar esse vínculo para o INSS, é através desse documento chamado CTC, que ela solicita esse documento e faz a averbação no órgão competente, que vai constar e vai contar como tempo de contribuição para a aposentadoria. E aí esse é o documento que ela precisa, então, para esse benefício, no caso, CTC. Ela precisa para averbar esse tempo de contribuição, comprovar esse tempo de contribuição. Doutora, a gente vê muito MEI hoje, né? Muito pessoas trabalhando por conta, às vezes até de forma informal. Como a informalidade pode prejudicar no futuro, na velhice, na busca por uma aposentadoria ou até mesmo em casos até de acidente, né? Existe alguma a importância dessa pessoa estar ser certa para receber algo e até os problemas caso ela não estiver nesse contexto? Eu gosto muito de falar do MEI porque essa criação do governo, ela regularizou muitas pessoas que trabalhavam na informalidade. Então, hoje, a pessoa ter o registro no MEI, trabalhar de forma autônoma, mas que seja registrada como MEI, ela garante não só a estabilidade para ela, mas para a família. Porque se por algum motivo ela ficar em capacidade de poder trabalhar, ela garante um salário mínimo mensal durante esse período que ela não consegue prover o seu sustento. E também uma tranquilidade para a família, porque se ela vir a faltar, as pessoas que vivem, que dependem dela, pode pleitear o benefício de pensão. É isso que eu ia te perguntar agora. Pensão por morte, né? Quem tem direito à pensão por morte, como é que funciona isso? Também é um benefício, dependendo aí da situação, dentro da hierarquia da família que você ocupa com aquele falecido. Sim, a pensão por morte, ela é devida aos dependentes do segurado. São esposa, filhos menores ou filhos até 21 anos. E também os filhos que são maiores, mas que possuem alguma limitação, algum problema psicológico, mental e que são considerados incapazes. Hoje no escritório, você com a carga que você tem né, de conhecimento dentro do direito previdenciário, o que a gente pode trazer assim para quem está em casa dos maiores erros de quem chega no teu escritório? A idade, já passou da idade, já era para ter feito o planejamento, não fez, não cuidou dos documentos, colocou fora. O que você vê aí de maior erro dessa população? Na verdade, eu acho que o maior erro é as pessoas acharem que todo o processo é igual, que toda aposentadoria é igual, que o que serviu para o vizinho serve para você. Então, o maior erro eu acho que é isso. E segundo, que guardar documentos é importante e isso vai impactar no futuro, tanto no valor da aposentadoria como no tempo da aposentadoria. Ou seja, vamos explicar para quem está em casa, doutora, o que seria esse planejamento, então, a importância dele, né? Você pontuou essa questão, faça um planejamento, procure um especialista, mas ao procurar esse especialista, como é que eu começo esse planejamento pós primeira consulta, vamos dizer assim? Planejamento é você organizar a casa, é você verificar todo o tempo de contribuição, você analisar todos os documentos, realizar a contagem e se programar para quando você quer aposentar e qual o valor da sua aposentadoria. Então, por isso ele chama planejamento previdenciário. Você vai planejar o seu futuro. E todo ano ali vai atualizando de alguma forma.
Na verdade, quando você faz um planejamento, nós fazemos ele de acordo com as regras atuais. Então, se porventura não alterar nenhuma regra, ele vai permanecer os valores daquela forma. Caso haja alguma mudança de regra, aí é necessário fazer uma atualização. De modo geral, qual que é a regra hoje? Falando assim do geral mesmo, né? Homens, mulheres aposentam um pouco mais cedo. Como é que é hoje? Como é que tá Hoje, a hoje no Brasil? aposentadoria para homem é 65 anos e para a mulher, 62 anos, aposentadoria por idade. E a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 56 anos, aposentadoria por tempo de contribuição 30 anos para a mulher e a partir de 35 anos para homem. Lembrando que esse tempo precisa estar na carteira, no caso, né? Precisa estar todos registrados na carteira ou fazer a união, que é a híbrida, que a gente junta tempo rural com tempo urbano. Aposentadoria do campo, a gente já falou um pouquinho sobre ela, mas também tem uma diferença na questão da idade, né? Ou não? Sim, existe uma redução do tempo justamente pelo trabalho ser muito desgastante. Então, na aposentadoria do campo, para mulheres é 55 anos e para homens 60 anos. E é também importante a gente pontuar a questão de onde você trabalha, doutora. Se eu trabalho, por exemplo, né, o campo é um desses exemplos. Trabalho num lugar que é mais cansativo, que é mais duro, vamos dizer assim. Mas se eu trabalhar em lugares insalubres, lugares que são mais perigosos de alguma maneira, eu também tenho aí um tempo personalizado dentro daquilo que eu realizo? Sim, existe a aposentadoria especial, que são aposentadorias que é levado em consideração o grau de insalubridade, o grau de desgaste que você tem. Então, na lei, ela tem um rol específico de cada tipo de profissão, existe um tempo específico para aposentadoria. A gente vê muito vídeo na internet que fala assim: você poderia estar deixando R$ 300 na mesa, R$ 400 na mesa, por não planejar a sua aposentadoria. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade, porque quando você planeja a sua aposentadoria, às vezes 6 meses de contribuição pode impactar em R$ 600 a mais na sua aposentadoria, R$ 1.000 a mais. Então existe mesmo existe isso. sim. Eu estava até olhando aqui uma pesquisa. Algumas profissões elas dão direito a se aposentar mais cedo, né? Profissionais da saúde, bombeiros, operadores de máquinas pesadas, trabalhadores com agentes químicos nocivos e mineiros, né? Tipo, trabalha nessa parte do minério e tal. Então, essas aí são algumas das profissões que você teria esse benefício, como a gente falou anteriormente. Sim, aí depende de cada profissão, é levado em consideração 15 anos, 25 anos, 15, 20 e 25 anos. E aí, pessoal, a gente fala muito sobre a questão do INSS aprovar o benefício. Aí é o tempo deles, né? Como a gente falou antes, esse tempo da aprovação pode demorar 4 meses, 5 meses, pode chegar até mais tempo? Pode sim. Tem que Cada ter caso é um paciência. caso, precisa ser analisado e verificar o que o INSS exige para a gente poder apresentar esses documentos e aí conseguir esse benefício. Questão assim relacionada, doutora, a acidente, a coisas que não estavam previstas, vamos dizer assim, e que porventura você teve que amputar uma perna, né? Você já falou dessa questão da diferença, por exemplo, do auxílio-doença para o auxílio-acidente. Mas quando isso ocorre, é um negócio mais urgente, mais imediatista. Tem alguma uma tratativa diferente, por exemplo, para se conseguir esse benefício mais rápido, para ajudar essa pessoa? Na verdade, tudo hoje é unificado dentro do sistema do INSS. Então, quando surge um caso de acidente, automaticamente o segurado ele tem que comunicar à empresa, no caso se ele trabalha de carteira assinada, comunicar para que essa empresa já faça essa transmissão para o INSS, faça esse agendamento para que ele possa começar a receber o benefício. Vamos lá agora. Eu contribuir 20 anos, vamos colocar aí, 20, 25 anos, 20 anos de contribuição
mas por um momento eu precisei parar de trabalhar, enfim. Eu perco os meus direitos quando eu vou atrás, quando eu chego na idade, ou isso não interfere? Não, na verdade, quando você para de contribuir, o tempo que você trabalhou, ele permanece válido no INSS. Quando você deixa de contribuir por longo tempo, você perde a qualidade de segurado. INSS é igual uma seguradora. Se você está pagando o INSS, você tem a cobertura do seguro na hora que você precisa. Então, vamos supor, caiu, machucou, preciso me afastar. Então, eu vou lá e solicito o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade. Quando você deixa de contribuir, você não tem a cobertura da seguradora. Então, você não vai poder, machucou, tô doente, vou lá dar entrada no INSS. Por quê? Você não está contribuindo. Tá? Então, essa qualidade de segurada te deixa, não deixa você ir pleitear o benefício quando você precisa. Mas quando você preencher os requisitos da aposentadoria, você tem 20 anos de contribuição e tem 60 anos. Quando completar os 62 anos, você vai conseguir aposentar, tá? Mas se com 60 anos precisar de um benefício, não vai conseguir, porque não tem a qualidade de segurada. Doutora, eu vejo assim que a advocacia previdenciária, né, ela sempre, obviamente, foi importante pelo trabalho que ela exerce na comunidade de um modo geral, né, em auxiliar as pessoas que já estão na idade, que precisam e tudo mais. Mas você percebe que ela se tornou um pouco mais urgente para a população depois da reforma? Houve um pouco mais de procura? Eu tenho direito, eu não tenho? Como que está esse cenário no mundo aí de vocês? Na verdade, a procura, ela aumentou muito, certo? Porque mudaram muitas regras de transição. E essas regras, se não calculada da forma, se não fazer um planejamento previdenciário da forma correta, você perde dinheiro. Então, a população está envelhecendo, as pessoas estão ficando mais doentes e isso automaticamente congestiona o sistema previdenciário. Então, é necessário planejar para que você tenha uma tranquilidade no futuro. Principalmente quando a gente fala de idosos, né, pessoas um pouco mais vulneráveis. É importante a gente colocar aí também o auxílio não só de um especialista, como é o caso de vocês, mas também da família, né? Filhos, netos, alguém mais próximo ali para estar auxiliando nesse quesito direito, né? Sim, é importante, porque hoje tudo é digital. Então, é necessário você ter um pouco de conhecimento para você acessar o aplicativo do INSS, poder realizar as consultas, verificar se o seu extrato está correto e até fazer as averbações, regularizar os vínculos que estão abertos no sistema. Bom, também tem a questão que eu acho que é importante a gente sinalizar para quem está em casa, do golpe do falso advogado, né? Principalmente se tratando aí de um escritório que mexe com direito previdenciário, que mexe com o dinheiro das pessoas, né? Cuidado nesse momento aí que é preciso ter com os clientes, não só de vocês, mas de modo geral aí, que estão passando por isso. Infelizmente, isso aí, na verdade, eu acho que virou uma pandemia, né? Porque é uma coisa que generalizou. Muitos advogados estão sendo vítimas do falso advogado, de acessarem os processos dos nossos clientes, se passarem pelos advogados e tentar subtrair dinheiro, PIX. E, na verdade, o advogado ele não exige essas PIX ou taxas judiciárias para poder conseguir um benefício na área previdenciária. Então, assim, é muito importante você ter o contato do seu advogado, você ter o contato do escritório do seu advogado e não acreditar em teses mirabolantes, em benefícios que saem do dia para a noite. Tudo existe um processo. Então, assim, sempre manter contato com esse escritório que te atende, prestar atenção se mudou de número, né? Porque normalmente o advogado ele tem um número fixo, ele tem um telefone, o local de trabalho desse advogado, o escritório. Isso é muito importante para você não cair em nenhum golpe. Doutora, o que te fez ser advogada previdencialista? Na verdade, eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Quando a gente começa a advogar, a gente advoga em todos os ramos do direito. E aí você vai se identificando.
Então, eu acho que eu sou um pouco humana, um pouco mais sentimental. E aí, quando eu percebi que eu conseguia impactar a vida das pessoas através da advocacia previdenciária, ela fez sentido na minha vida. Então, a partir daí, eu me apaixonei pelo direito previdenciário e hoje eu vivo do direito previdenciário. Eu amo o que eu faço. Eu acho que é uma área do direito muito importante, porque você traz dignidade, você transforma vidas. E isso que é o que vale a pena, o que move. E importante pontuar também, eu que conheço um pouquinho do teu escritório, que hoje, falando agora para advogados, seja a área que quer atuar, hoje não é só mais um escritório, né? A advocacia ela se tornou um negócio num contexto de empresa, né? Então, essa diferença de gestão, ela também é importante, você que faz cursos fora, faz o curso da Valéria, por exemplo, que é um curso bem pontual nesse conceito, né, de fazer, de fato, o teu escritório virar uma empresa, né, um negócio. E vocês são vendedores, né? Tem que ser um pouquinho de vendedor aí para estar no direito. Isso também muda um pouco a visão, assim, do que é o direito, do que é um escritório, de como administrar. Como é que você vê isso, tendo esse contato até com advogados de outros estados? Na verdade, como a advocacia, como vários ramos empresariais, a advocacia ela vem mudando a cada ano. E a cada ano inovando. E o digital, a rede social, ela transformou a advocacia. Então, assim, é muito importante a gente estar antenado nas novidades e poder isso refletir no nosso negócio. Então, hoje, muitos escritórios, muitos advogados veem o seu escritório como um negócio, como uma empresa. E aí é importante você investir no seu negócio, investir em atualização, investir em conhecimento para que você possa manter uma equipe, uma estrutura toda organizada, engajada, para que a gente consiga ter um resultado melhor nos processos e, consequentemente, ajudando mais pessoas a conquistar mais benefícios previdenciários. Mais o seu direito, né? Mais o seu direito. Fato, ele se tornar algo bem social mesmo, Sim. né? Doutora, o microfone está aberto. Deixo a palavra para você finalizar aí a nossa conversa, falar aí um pouquinho mais sobre, de repente, o que você acha que precisa acrescentar. Fica à vontade. Pode olhar. Eu sempre digo que aposentadoria não é sorte, é planejamento. Isso aí, doutora. Nós conversamos com a doutora Mônica Monterani, ela que é especialista. Quanto tempo já de advogada, doutora? 13 anos. 13 anos. É bem pouquinho, né? Só 13 anos trabalhando com muita papelada, né? Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast Sem Roteiro. A doutora Mônica, que também é vice-presidente da OAB, né? De Várzea Grande, tem também um trabalho lá muito grande também, né, doutora? Bastante. Muito obrigada pela tua participação aqui no Sem Roteiro, pelas tuas respostas. Eu acredito que elas vão auxiliar muito aí as pessoas que têm dúvidas, porque, como eu te falei, é algo sem juridiquês, né? Sim. É para falar o que é o prático mesmo e o pontual, né? Vá em busca de um advogado que tenha essa ciência, que estuda a área do direito previdenciário, para que você possa, de fato, tá aí com o seu direito em mãos, na hora certa, no tempo certo e, principalmente, com o dinheiro certo também, né? Com certeza. Muito obrigada, Mônica. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada para você de casa, e o Sem Roteiro volta na próxima semana.